Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma cena que é simplesmente uma aula de como construir mistério e pavor logo de cara. Vamos entrar num mundo totalmente novo, tentando desvendar cada pista, cada detalhe, através do olhar de quem está vivendo aquilo. A história não perde tempo. Ela já começa assim, sem aviso, jogando a gente no meio da confusão com um grito de dor. Não tem descrição de cenário, não tem nada, é só essa sensação visceral. É o que nos conecta imediatamente à angústia e à desorientação total do personagem, o Zhou Mingruin. A mente dele, nesse momento, é um caos. Um verdadeiro campo de batalha. De um lado, uma dor de cabeça tão forte que ele já pensa no pior, numa hemorragia cerebral. Mas aí do outro lado, vem o detalhe mais surreal de todos. No meio desse pânico todo, ele começa a se preocupar com o trabalho. Se vai conseguir um atestado. Essa mistura do medo da morte com uma coisa tão banal, sabe? Isso já cria um clima de estranheza, de irrealidade, que prepara a gente para o que está por vir. E então, ele consegue abrir os olhos, mas o que ele vê não traz alívio nenhum. Muito pelo contrário. O quarto inteiro está banhado numa luz avermelhada, estranha, que vem de uma lua carmesim lá fora. É o primeiro grande sinal de que ele definitivamente não está mais no mundo que conhecia. O interessante é como a gente vai descobrindo o cenário aos poucos, junto com ele. O primeiro objeto que ele foca é algo normal, sólido, uma escrivaninha. Isso dá uma base, uma falsa sensação de que talvez as coisas não sejam tão estranhas assim. Logo depois, ele vê o caderno. As páginas amareladas dão aquela impressão de algo velho, antigo. É a primeira pista de que aquele lugar tem uma história que não é a dele. A tensão começa a ser construída, bem sutilmente. A lâmpada, com aquele estilo ocidental antigo, só reforça a sensação de que ele está fora do seu tempo, fora do seu lugar. Cada objeto é mais uma peça nesse quebra-cabeça, e cada peça parece mais deslocada que a anterior para o Zhou Mingruin. E aí o choque. Um revólver. Para um cara moderno, um leitor de web novels como o Zhou Mingruin, uma arma de fogo é algo completamente alarmante, fora da realidade dele. A presença daquele objeto na mesa transforma todo o mistério numa ameaça de verdade. A cena deixa de ser só estranha e passa a ser perigosa. Depois de se olhar no espelho e não se reconhecer, o cabelo preto, os olhos castanhos, um rosto diferente, a ideia mais fantástica de todas acaba se tornando a única explicação possível no meio daquele caos. É a pergunta que finalmente confirma: ele não está mais no seu próprio corpo, no seu próprio mundo. No momento em que ele aceita essa possibilidade, um caminhão de memórias novas o atinge. E aí o contraste fica brutal. A vida do Zhou Mingruin era a de um jovem moderno. A do Klein Moretti, bom, é uma realidade que parece saída do século XIX. Pobreza, um apartamento pequeno, a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Agora, essas duas vidas tão diferentes existem dentro de uma única mente. E é aqui que o passado acadêmico do corpo que ele habita se choca com a nova realidade. O conhecimento que o Klein tinha da língua Hermes, algo que era só teórico de estudo, de repente tem uma utilidade prática. Ele agora consegue ler o que está escrito no caderno sobre a mesa. E a mensagem no caderno é simplesmente aterrorizante. Não é um diário qualquer, é uma declaração sinistra, fatalista. A atmosfera, que já estava pesada, agora fica opressiva. O mistério dá um passo e mergulha de vez no puro horror. A reação dele a essa frase não é só mental, é física, sensorial. Ele sente o ar do quarto mudar, ele ouve sussurros que nem sabe se são reais. É o pavor se manifestando, a sensação de que tem algo ali, algo sobrenatural e nada amigável. Mas mesmo no meio desse terror todo, a parte lógica da mente dele começa a funcionar. Ele se lembra da situação financeira da nova família. Uma arma como aquela seria um luxo impossível para eles. Então, de onde ela veio? O revólver não é só um perigo. É uma pista que não se encaixa de jeito nenhum na história. E então ele vê, na madeira, uma marca de mão, vermelha, nítida, de sangue. O horror que antes era só uma sensação no ar, agora tem uma prova física, violenta. Alguém se feriu, e feio, bem ali. E aí vem aquele momento de pânico e realização. Ele olha para a própria mão, que estava usando para se apoiar, e percebe que o sangue é dele. A violência não foi algo que apenas aconteceu no quarto, aconteceu com ele. Ele é a vítima da cena. Aquela dor de cabeça terrível, o sangue na mão, as peças começam a se encaixar de uma forma horrível. Ele precisa ver a verdade.
Não importa o quão feia ela seja, a caminhada até aquele espelho é cheia de uma tensão quase insuportável. E essa é a revelação final, o soco no estômago. A dor de cabeça não era uma enxaqueca, não era uma pancada. Era um ferimento de bala na têmpora, descrito da forma mais gráfica e terrível possível. Um ferimento que deveria ter matado na hora. Ele está vivendo no corpo de um homem que ou acabou de cometer suicídio ou foi assassinado. E é com essa pergunta que a cena nos deixa. Ele está vivo, mas num corpo que deveria estar morto. Há uma arma, uma nota sinistra e um ferimento fatal. Isso não foi só uma transmigração. Ele basicamente chegou no meio de uma cena de crime. E a grande questão que fica no ar é: o que realmente aconteceu neste quarto?